Dia, eu sou a professora Eliane Schianti, vou estar aqui participando com vocês um tema a respeito de uma condição profissional na qual eu trabalho há muito tempo, que são as atividades físicas. Sou profissional da educação física e o tema que a gente vai estar abordando com vocês hoje é sobre a importância da atividade física para o equilíbrio energético. A gente vai buscar aí contribuir com o conhecimento a respeito do quanto a atividade física, os exercícios físicos faz parte do nosso contexto pessoal para uma saúde e qualidade de vida melhor. É importante contextualizar que inicialmente nesse trabalho nós vamos estar, obviamente, falando dentro do paradigma consciencial. A gente vai estar colocando aqui todas as informações, buscando um contexto diante do paradigma consciencial e os seus pilares, o que realmente ajuda a gente a entender como é o efeito de um corpo saudável diante da nossa programação de vida, diante da nossa proexis, né? A gente sabe que o paradigma consciencial consta aí o holossoma e o nosso foco dentro do holossoma vai ser o soma. A gente vai estar trabalhando com o soma e com o holochakra, com o energossoma. Então, o tempo todo eu vou buscar traçar um paralelo da importância de um corpo saudável, da importância de um corpo trabalhado, de um corpo dinâmico, cheio de vida, para que a gente realmente consiga cumprir as nossas tarefas no nosso cotidiano, no nosso roteiro proexológico. Tá bem? Então, a premissa básica, nosso convite básico é para que a gente foque aí no paradigma consciencial. Todos já conhecem os pilares, que em procedimento direto, a gente já falou do holossoma, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, o processo bioenergético, a serialidade, a multisserialidade, somos filhos de muitas vidas, e daí o autoconhecimento, através de sermos laboratórios de nós mesmos. E com tudo isso, um processo cosmoético, para que a gente possa entender qual é a dinâmica da nossa complexidade consciencial, principalmente no que tange aos cuidados com o principal veículo de manifestação do que é a nossa proex, do que precisa para a nossa proex, para o nosso programa de vida, para a nossa missão, para a tarefa de vida na qual a gente tem que exercer no nosso cotidiano. Afinal, estamos na intrafisicalidade. Exatamente. Pode ser a pontinha mais rude, mais besta boba de manifestação mas ela do holossoma, mas altamente séria. Se tivesse algum grau de invalidez, incapacidade, complica muito. Complica muito. Então, assim, nós vamos buscar já chamar de antemão, a gente vai na largada buscar para uma compreensão daquilo que é o autoconhecimento, sermos laboratórios de nós mesmos, para que a gente possa, nesse contexto, buscar o estudo das nossas individualidades biológicas. Então, tudo que eu falar aqui, diante das tarefas físicas, diante dos exercícios físicos, dos esportes, de todas as modalidades de práticas de exercícios físicos que a gente possa estar se colocando, é imprescindível o autoconhecimento no que tange essa condição da individualidade biológica. Individualidade biológica no mundo dos esportes, no mundo da educação física, significa que nós não somos uns iguais aos outros. A nossa genética, nosso padrão biológico, ela não é igual de uma pessoa ou de outra. Nós somos realmente diferentes, nós somos seres completamente diferentes e nisso é necessário uma autoobservação daquilo que funciona com a gente, não só daquilo que a gente gosta, mas daquilo que funciona, porque você pode gostar de uma coisa e aquilo não funcionar para você, Então, eu só vou fazer um preâmbulo, aí já a gente participa. Tá bom, Jarbas? Eu lembrei só da palavra estranha, idiosincrasia. A idiosincrasia nesse aspecto. A individualidade biológica em tudo, atividade física, alimentação, sono, tudo que você pensa, inclusive em termos assistenciais, é necessário esse autoconhecimento. É necessário puxar para você saber, se conhecer, iniciando esse processo de sermos laboratórios de nós mesmos, começando
com a lição de casa que eu considero primária, porém altamente necessária, que é conhecer essa individualidade biológica, é conhecer o seu corpo, é conhecer quais são as suas condições físicas, quais são as suas predisposições genéticas. Isso é altamente necessário, embora muitas pessoas desconsiderem essa questão, considerem muito mais outros veículos de manifestação, mas ele é nosso carro-chefe de cumprimento de proexis. E sendo com o carro-chefe de cumprimento de proexis, intrafísico, como nosso amigo aqui Jarbas bem lembrou, agorinha mesmo, é uma condição imprescindível, não tem como fugir, não adianta fazer vista grossa, não adianta deixar para depois, porque a gente tem ele e a gente vai levar ele até o final dos nossos dias, intrafísicos. Esse tempo que a gente vai levar para fazer nosso contexto de vida depende muito das nossas escolhas, daquilo que você quer para você. Você pode levar mais tempo com uma durabilidade de corpo legal, saudável, equilibrado, por mais tempo, por 80, 90, até sermos centenários, ou você pode encurtar esse tempo. Tudo depende da escolha que a gente faz. Diante dessa individualidade biológica, a gente precisa observar a condição desse estilo de vida que a gente leva, da qualidade de vida que a gente tem já, para ontem. E isso vai fazer a grande diferença no nosso contexto pessoal. Então, quando a gente se predispõe a fazer assistência, vocês vão ver o quanto é imprescindível um cuidado primoroso com o corpo físico. Isso não quer dizer que eu esteja desvalorizando ou menosprezando os potenciais mental somáticos. Muito pelo contrário, eu considero que é com um mental soma bem nutrido, um mental soma bem recheado, bem oxigenado, e a gente vai falar um pouco mais para frente como oxigenar o mental soma, que a gente consegue os devidos atributos para cuidar do soma. Tá bem? Então, é uma condição levando a outra e a gente, nesse contexto de um mental soma bem organizado, um mental soma recheado de processos cognitivos favoráveis, é que nas nossas reflexões e na nossa busca de autoconhecimento, a gente vai fazer a diferença no cuidado com o soma. Ficou clara a ideia? Então, parece uma banalidade, uma bobagem, mas não é. Ela é imprescindível. E essa ponte vai se fortalecer porque ela é via de mão dupla. Tanto o mental soma organiza o soma, quanto o soma favorece as capacidades, as potencialidades cognitivas e todo o potencial que uma pessoa pode adquirir em termos mentais somáticos. Isso é necessário ficar bem compreendido logo nesse primeiro momento. Partindo desse princípio, muitas coisas que eu vou estar falando, né, vocês podem ir fazendo as intervenções, os questionamentos, as perguntas, vamos fazer um somatório de informações a partir dessa premissa básica, tá? E participem com dúvidas, com aquilo que eu puder contribuir com vocês, vale a pena a gente discutir e debater. Para que vocês tenham ideia, eu sou professora de Educação Física, eu dou aula na Uniamérica, já dentro da área da Educação Física tem 14 anos, praticamente desde que eu cheguei em Foz. Fui atleta de alto rendimento, da ginástica artística, sabe aquela ginástica da Daiane Santos? Fui atleta dessa modalidade, fiquei dentro de um ginásio de esporte 25 anos da minha vida. E nisso, fui gradativamente, obviamente que depois que conhecendo a conscienciologia, fui gradativamente fazendo todo um trabalho de desligamento do esporte de alto rendimento para que entendesse todas as qualidades, as virtudes, os benefícios das práticas e de toda a experiência adquirida anteriormente para um contexto de educação, de saúde, de qualidade de vida, de educação do corpo. E aí o processo educacional é onde eu me encontrei, é onde eu senti que o meu veio proexológico acertou. Aí eu senti que o ponteiro dessa bússola orientadora, dessa bússola consciencial, conseguiu me alinhar para aquilo que eu tenho que fazer nessa vida minha, nessa proexis que eu estou tendo oportunidade de entender melhor a qualidade do soma. Então, é um pouquinho só do histórico para vocês entenderem que assim, tem um pouco de experiência no que tange ao entendimento do corpo, no que tange ao entendimento do corpo físico. Não todas, porque são muitas variáveis, eu não sou da área médica, né? Mas do que assim, se refere ao contexto
da importância da saúde do corpo, dá para compartilhar bastante coisa com todo mundo que está aqui, tá? Então, olha, esse princípio da individualidade biológica, é importante a gente entender que um corpo, embora você possa praticar atividades similares, ele nunca vai ser exatamente igual ao outro. Então, quando a pessoa fala de atividade física, seja ela qual for, tá? Do jeito que a pessoa considera gostar de uma modalidade esportiva, que eu considero que é importantíssimo gostar de uma modalidade esportiva, de uma atividade física, que ela goste do que ela esteja fazendo para ela se manter motivada e em movimento. Uma pessoa que às vezes não curte uma atividade, é muito mais fácil ela desistir. Então, às vezes, a escolha que ela faz, ela não é muito feliz na escolha da atividade física, lá pelas tantas ela acaba abrindo mão, ela acaba deixando de lado e ela acaba aí perdendo a oportunidade de se qualificar em termos físicos. Então, é muito bacana, dentro desse contexto de autoestudo, verificar também aquilo que você gosta, que você faz com prazer, que você faz de forma positiva e técnica e que te mantém motivado para que você consiga fazer isso ao longo da vida. Não é por uma temporada. A gente tem que ser bem claro aqui que não dá para ser por 3, 4 meses ou só um ano. A atividade física é desde o momento do nascimento, na verdade, até o final da vida. A atividade física, se a gente quer ter um corpo saudável, a gente tem que ter consciência de que ele é até o final da vida. Então, não adianta você fazer só na adolescência. Aí eu fiz muito na minha adolescência, então eu tenho um corpo já meio que preparado, né? A gente chega na meia-idade, é necessário a atividade física também, porque as patologias, né, vai chegando, elas vão acontecendo. O desgaste do corpo vai chegando, vai acontecendo. A gente vai tendo situações em que o corpo vai pedindo, né? Olha, cuida de mim, olha, por favor, me dá atenção, né? E nisso, nessa busca de atenção e de entendimento do corpo físico, é imprescindível para o nosso público, o público que estuda o paradigma consciencial, entender que um dos nossos princípios básicos é assistir o outro. Então, vamos pensar numa reflexão profunda e séria. Qual é o cuidado que eu estou tendo com o meu corpo? O cuidado que você tem com o seu corpo, o cuidado que nós temos com o nosso corpo, vai dizer o tanto de tarefa assistencial que a gente pode oferecer para os outros. Ele vai ajudar numa reflexão séria para que a gente possa entender o quanto é importante estarmos bem, olha, corpo físico bem saudável, para poder cuidar do outro. E cuidar do corpo físico, cuidar de si mesmo, é imprescindível para que essa via de mão dupla no processo interassistencial seja feita em um excelente nível, em um bom nível, ou pelo menos naquilo que se espera diante de uma pessoa que conhece os princípios da conscienciologia, as bases da conscienciologia, né? Os pilares da conscienciologia. Tudo que a gente estuda aqui dentro do tertuliário, dentro dos textos conscienciológicos que o professor Valdo Vieira nos deixou, é para que a gente possa fazer com que a sociedade seja melhor, com que as pessoas que estejam no nosso circuito, né, social estejam melhor. Né? E compartilhar com a família, compartilhar com os amigos, compartilhar no meio do contexto que nós vivemos, compartilhar o nosso melhor. E quando a gente se cuida, nós temos chances maiores de sermos assertivos e de contribuir realmente com o bem-estar do outro. Então, essas reflexões, elas são bases cotidianas, que dependendo do estilo de vida que a gente leva, a gente pode fazer mais ou pode fazer mais ou menos. A gente pode fazer meia boca, mas a gente pode fazer a grande diferença, desde que a gente entenda que esse processo de vivência, de autoexperimentação real esteja, né, up to date, esteja bacana e equilibrado com a gente em primeiro lugar. Pegando duas porções, né, do que você veio fazendo em sua exposição oral, a atividade física devendo ser desempenhada ao longo de toda a existência intrafísica, e agora você mencionou os textos conscienciológicos, querendo ou não, né, pegando a ex-consim, atual consciex, professor Valdo, Zéfiro, eu me lembro um pouco antes dos 80 anos, até aí, né, onde você está agora, e ele falou, por exemplo, a gente discute muito no Cinel, às vezes inventa algumas logias meio estranhas, digamos assim,
Mas essa agachamentologia, eu sempre quando fala alguma coisa de atividade física, e pode parecer um microexemplo, um exemplo minúsculo, mas sim, aí o professor Valdo ficava todo empertigado, estendia as mãozinhas. Olha só, eu estou com quase 80 anos, quem faz isso? Ele se agachava e levantava o trabalho das coxas todo, e como ele falava com uma assim, postura alinhada, ele falou assim, olha, eu estou com quase 80, eu vi por acaso ontem uma tentura dele, olha a minha postura, eu estou todo retinho, empertigado. Então, dentro de textos conscienciológicos, o principal autor da conscienciologia, e o que, querendo ou não, aquela palavra mágica, exemplarismo, ele, com o domínio, o autodomínio das bioenergias, da energia consciencial que ele tinha, esse exemplo até criou uma logia, agachamentologia, ou seja, se alguém tem alguma dúvida, se alguém fica muito asside, não, eu estou bem, eu tenho um domínio, ferão, né, tal. Mas o exemplo, e esse eu fico recitando várias vezes esse da agachamentologia, é interessante ver, o professor Valdo ali, aí já você fala assim, olha gente, quem dera a gente chegar com 80 anos, e parece pouca coisa, mas esse simples exercício, até tem alguns vídeos de YouTube. Ele fala muito do estilo de vida que você leva. Porque assim, parece uma bobagem. Não é bobagem, de forma alguma. Porque assim, aí ele mostra que ele tem um domínio do coxo femoral, das articulações. E o último destaque, femoral, você vê, ele prestou, tornozelos. vou te interromper um minuto, ele emprestou tanta importância que ele alçou a condição de logos, de logia, de estudo. Pegou um minúsculo exemplo, agachamentologia. Desculpa, agora, por favor, repita o que vem sendo trabalhado. Então, porque assim, só no agachamento a pessoa pega aí várias articulações do corpo, né? Tornozelos, joelhos, o coxo femoral, né? E além de trabalhar os grupos musculares, tá? Isso é só para a gente ter uma base, ter uma noção. E assim, o professor Valdo, ele fazia calistenia, né? E uma calistenia não atual, era uma calistenia do início dos processos, dos procedimentos, né? Que é uma ginástica um pouco mais leve, mas não tão intensa quanto, exatamente. E assim, isso é muito bacana a gente observar, porque ele dava muitos exemplos a respeito da atividade física, é uma pessoa que nunca parou de fazer atividade física. E o que a gente precisa nisso, que você trouxe, é manter o corpo saudável. Por quanto tempo você quer seu corpo saudável? Por quanto tempo você quer ter autonomia com o seu corpo? É isso que a gente tem que pensar. Então, assim, você pode... ele vai perdendo as funções naturais. Dentro da fase de crescimento e desenvolvimento humano, nós temos livros de um dos autores chamado Galahu Osmond, que trabalha muito com comportamento motor. E ele fala, né, dentro desse contexto, tem 3 situações básicas que interferem nesse crescimento, nesse desenvolvimento motor do ser humano, que é a individualidade, o indivíduo, a biologia, a genética, a herança genética de cada um, a tarefa, que são as experiências que são vividas no contexto, e o processo mesológico, que é o ambiente na qual você convive, que esse ambiente, espaço, local, climatização, e uma série de coisas estão contidas aí. Então, esses 3 fatores, eles vão fazer a diferença no desempenho do crescimento de uma pessoa, no desenvolvimento motor e nas habilidades corporais, com todas as suas capacidades motoras, para que ela possa realizar as tarefas cotidianas. Tá? Estou falando só de movimento motor, eu nem entrei ainda no processo de energia, tá? Então, assim, e nisso, se você entende que esses 3 fatores, eles estão entrelaçados, né? Ambiente, tarefa e corpo, eles estão entrelaçados, eles norteiam o seu estilo de vida. Porque quando a gente vem numa família, qualquer família que seja, a família, ela dá uma fundamentação do estilo de vida que aquele sujeito, que aquela pessoa vai ter, que aquela consciência vai ter. E as consciências se reúnem por afinidade, não é? Então, as afinidades vão unindo as consciências ali, naqueles grupos, karmas, as famílias, e o ambiente, a tarefa, né? O ambiente, a experiência, a cultura, a experiência que a pessoa vivencia. E a individualidade biológica vai fazer a grande diferença na vida dela e vai nortear o estilo de vida que a pessoa vai ter. Nesse estilo de vida está embutido os hábitos que nós temos, tá? Quando você falou na família, né, eu fiquei rindo. Eu lembrei do meu pai, ele era heptatleta militar. Ele era infante, né, da infantaria. O homem marchava 38, 45 quilômetros. Às vezes ele chegava em casa com um pé desse tamanho, ia de boot, os tanques do lado. A minha mãe ia tratar o pé desse tamanho, mas ele era heptatleta, todo. Isso assim, o que é bacana disso que você está falando, ô Jarbas, é a gente entender
que somos nós que decidimos quanto tempo de vida útil a gente quer para o nosso corpo. Ninguém decide por nós. E não adianta jogar a responsabilidade do tempo de vida útil que o nosso corpo tem para a família. Então, assim, a pessoa que tem um contexto de vida favorável, busca um estilo de vida favorável e equilibrado, ela pode fazer essa grande diferença na própria vida dela. E olha, se a gente está falando de assistência de ProExis, vamos pensar assim, para você cumprir tudo que você traçou ali, né, nas linhas da sua ProExis, você vai conseguir cumprir tudo se o teu corpo adoecer? Não vai. Qual é o percentual que você quer ser assertivo dentro daquilo que você se comprometeu para fazer na sua missão de vida, na sua tarefa de vida? E isso é uma responsabilidade importante e significativa para quando a gente pensa em fazer assistência para os outros, o cuidar de si mesmo. E o cuidar de si mesmo, ele requer muitas vezes mudanças sérias de hábitos que a gente tem, se a gente quer de verdade assistir o outro. Então é imprescindível saber envelhecer. Você quer falar, Leonardo, por favor? Eu acho que assim, a maioria das pessoas tem uma certa noção do que você está falando. Por que a gente, de uma forma geral, não mantém uma atividade física? Por exemplo, ontem eu estava lendo uma reportagem, uma senhora que tinha 67 anos, ela tem 100 anos hoje, tinha 67 anos e os 2 filhos tinham morrido. E uma filha pegou para tirar ela da depressão, que ela estava em depressão, e escreveu ela numa prova de rua, de corrida. E a coroa começou a correr aos 67 anos e corre agora. Mostrou ela correndo aos 100 anos, ela tem 100 ou 101 anos. Não acho que não era Brasil, não. Tem até livro publicado. Acho que é nos Estados Unidos. Tem muita gente que começa e a atividade por que física. Estou querendo fazer uma associação, você vê, a pessoa acordou aos 67 anos para isso. Por que a gente, desde a adolescência, como você estava falando, a gente não mantém a atividade? A gente sim, tem muitas dificuldades para isso, né? Às vezes a pessoa acorda lá moída, ou acorda cansada, tem lá atividade física, ela enrola, não vai. Por que a gente não mantém sabendo que tem tanto benefício? Você vê que você nem falou da parte energética ainda, né? Mas só da parte física, mental, já tem um monte de ganho. Leonardo, já que você trouxe... gente, é muito sério, né? A gente também tem uns amigos aqui da educação física e vale a pena, se vocês quiserem se colocar, por favor, tá? Então, assim, gente, olha como é sério isso. A danada da preguiça não é um baita de um autoassédio. A gente se assedia não fazendo atividade física. Leonardo, a minha premissa básica, a hipótese séria que eu tenho, é que são realmente as interferências de consciência para poder impedir um fluxo de hábito saudável que a pessoa tem, para ela se organizar. E assim, a preguiça, ela é um autoassédio. E onde a pessoa dá cunha mental, espaço mental, entra e as consciências tragam a pessoa por ali. Entende? Então, assim, como hipótese básica, eu considero que, assim, uma das primeiras coisas que a pessoa tira da agenda dela, da rotina dela, quando ela está assoberbada de tarefas, é a atividade física. Eu mesma passei por isso. Eu falo de carteirinha, gente, eu sei como funciona. Se eu estou assoberbada de trabalho e eu tenho que responder uma série de atividades, eu não vou para a academia, eu não faço a minha atividade física. Eu tenho os equipamentos em casa, eu tenho a minha academia em casa e também vou fazer a atividade física. Como se fosse a atividade menos importante do dia ou da vida, exatamente. E não é. Não é. A atividade física, ela precisa estar entrelaçada, tá? Com, assim, eu falo de um tripé básico aí, tá? Que a gente precisa cuidar. E eu quero ver se a gente discute bem isso hoje, para que a gente possa interagir bacana, para organizar a nossa possibilidade de fazer um trabalho assistencial bacana. Olha, com isso eu não estou dizendo que eu sou o must, que eu sou a rainha do contexto da disciplina com esse processo, tá? Mas eu tenho plena consciência do quanto isso é importante, que é a atividade física, um sono adequado. Eu vou falar para vocês, provar para vocês por A mais B, o quanto o sono faz a diferença na vida energética de uma pessoa, tá? E a condição aí da alimentação. Então, tudo que fura aquilo que a gente percebe como um procedimento adequado de vida, a vida é para ser trabalhada e vivida com harmonia e prazer, e inclusive com os cuidados que ela pede que a gente tenha. Quando a gente não dá o devido cuidado para a organização de um cotidiano, com uma rotina útil, com hábitos saudáveis dentro dessa rotina útil, a gente já pode estar observando aí que tem interferências mais significativas, correndo a possibilidade do alcance de uma meta maior.
Na minha hipótese, Leonardo, isso, assim, a hipótese número 1, e que é uma premissa básica que eu tomo num contexto de autopesquisa, que eu vejo comigo mesmo, tá? É um contexto de autoassédio. A pessoa abre cunha, abre espaço. Daqui a pouco ela está sedentária, apática, assistindo televisão, assistindo 1001 seriado, um atrás do outro. Ela está se alimentando mal e está dormindo pessimamente, sem uma carga horária adequada de sono. Isso tudo é espaço para assédio entrar. Então, e drenar Eliana, as pessoas de canudinho. O que você diria para essa pessoa que está nessa condição? Como é que ela sai disso? Como é que ela Qual sai é a disso? dica, dicas de autodesassédio? O que eu faço comigo? Vou falar o que eu faço comigo, tá? Respeitando as individualidades e as particularidades de cada um, é importante que cada um descubra na sua autopesquisa, tá? O contexto do porquê que ela sai do megafoco e por que ela sai do holopensene maior, daquilo que ela almeja de verdade. Quando a gente sai daquele foco, né, e quando ela sai desse contexto de saber a prioridade, né? Prioridades, na verdade, como o nosso Mário Sérgio Cortella diz, ele não tem S, não é prioridade desse, é prioridade D. Ele diz que não tem S na prioridade. Quando você sai do megafoco, não estou dizendo que a atividade física seja o prioritário, o nosso prioritário aqui deve ser a interassistência, não é isso? Nisso, o corpo físico faz uma grande parcela, tem uma grande parcela de responsabilidade. No momento que a gente sai do contexto e se deixa adoecer, tá? É um momento em que a consciência, as consciexes, as energivoras mesmo, tá? Elas estão drenando parte das nossas energias. Quando você percebe isso, você tem que dar um chega para lá. Se a pessoa ela está up-to-date com a autopesquisa, ela está se auto-observando, ela tem noção dessa individualidade biológica, do que precisa para o corpo dela, aí isso é muito sério, Leonardo. Ela precisa dar um basta urgente. Ela precisa buscar disciplina numa força interior para a manutenção de foco. Se é, por exemplo, com comida, a pessoa está excedendo na alimentação, ela está excessiva na alimentação. Como é que você dá um corte no excesso de alimentação? Busca uma técnica favorável de cortar aquilo que te faz mal. Precisa, é disciplina, não tem jeito. O esforço é sempre único e é sempre daquela consciência de virar a mesa. Por exemplo, quando eu notei muito tempo, eu passei pelo menos 10 anos da minha vida com 84 quilos. 10 anos. Quando eu entendi a dinâmica de como o assédio entrava no meu processo alimentar, eu cortei. Eu fiz jejum intermitente. Eu entendi o que era o jejum. Falei, não, aqui ninguém come por mim. Sou eu que vou comer para alimentar o meu corpo naquilo que eu preciso. Mas isso é uma decisão íntima. É uma coisa que a pessoa precisa estar consciente do que ela deve fazer. E nisso, Leonardo, assim, eu fiz o teste do jejum de 3 dias. Quando eu vi que a coisa estava barra pesada, que eu senti que era consciex me instigando, porque eu sou do esporte, eu não quero envelhecer com um corpo ruim. Já estava me dando problemas sérios, muito carboidrato, muito doce, muito açúcar. Eu já estava ficando complexa com isso, a minha saúde já estava ficando ruim. Eu dei um basta. E assim, eu fiquei 3, sem brincadeira, eu não sugiro isso para todo mundo, tá, gente? Quem for fazer jejum tem que estar com prescrição médica, tem que estar aí autorizado pelo seu médico, isso é necessário. Ele tem que ter um acompanhamento médico para fazer isso, não é qualquer pessoa que vai fazer, né, e vai dar certo. No meu caso, eu dei um basta fazendo um jejum de 3 dias. E eu não fiz isso uma única vez. E devagarinho eu fui entendendo o que era o jejum intermitente, que hoje é uma prática muito bem sucedida nas pesquisas atuais e que facilita a cura de várias comorbidades que as pessoas adquirem por causa de uma alimentação equivocada. Porque o sistema endócrino vai funcionar melhor, o processo metabólico vai funcionar melhor, ela vai dar um freio no contexto da insulina. Ela vai baixar o nível de glicose dela e a gente se alimenta muito mal, a gente come com muito açúcar e muito carboidrato o tempo inteiro. Os picos de insulina vai lá em cima e tem um momento que o sistema endócrino, né, o processo da suprarrenal, que faz a liberação da insulina, ele não funciona mais adequadamente. Os diabéticos podem falar sobre o processo. Apesar de ser diabético insulino dependente há 43 anos, mas, por exemplo, falar desse carboidrato, a alimentação hoje, que é comercializada para os pets, para os cachorros e para os gatos, o que tem de teor de carboidrato 70, 60, os cachorros só mais um exemplo. Digo, além dos nós aqui humanos, né, chegamos nesse nível de consciencialidade, cachorro, gato também come um teor de carboidrato absurdo.
da vida moderna. E eles também adquirem patologias complexas. Então, assim, no momento que a gente percebe onde é que está sendo o furo, para isso, assim, ó, qualquer pessoa, Leonardo, no meu ponto de vista, ele só vai conseguir sair de um quadro de autoassédio, que não deixa de ser, é um autoassédio, é uma cunha mental que ele está deixando, com garra, com esforço, com desempenho, com determinação. E não tem outra saída, o esforço é dele. É particular, é ele que precisa, assim, estar vinculado com o que ele quer, com a escolha que ele está fazendo para a vida dele. E assim, se a gente está falando de corpo, pare e pense em todas as variáveis que o psicossoma tem, que a gente nem chegou no psicossoma ainda, entendeu? Porque um dos principais fatores, né, são as questões emocionais. Pois não, Dr. Félix? Não, eu queria, assim, a gente refletir o soma como autopesquisa. Da herança genética, da paragenética em cima da genética, que a gente herdou esse corpo, o processo da aceitação do nosso corpo, das limitações dele, né, que eu acho que a gente tem que trabalhar a vida toda com isso, e isso do passado. Com relação ao futuro, que eu acho também interessante, é o seguinte: o corpo como fixador de forma mesmo. Tanto é que quando a pessoa dessoma, e você se projeta e você vê a pessoa dessomada, você vê se ela está bem, se a aparência dela está boa. Então, assim, a necessidade da ressoma é esse fixador que eu acho ultra importante. Se a gente ressoma, é para ter esse fixador. Se a gente não precisasse ressomar, a gente não tinha forma. Aí, então, é uma reflexão que eu queria trazer, porque frequentemente o nosso povo assim pensa assim: não, o negócio é ser consciência, não é aumentar o soma. E não é isso. O processo, você tem que ter um fixador. A consciência tem que ter um fixador. Porque tanto é que isso aí os bichos são assim, nós somos assim. Nós buscamos a nossa família nuclear, que é o nosso fixador. Se a gente não tivesse fixador, a gente fica doido. E o soma é o nosso fixador. E sabe o que, Félix? Você me fez lembrar de uma coisa assim, ó, que eu considero extremamente importante isso que você está falando, dentro do contexto dessas mudanças e da auto-organização que a gente precisa ter. Aí eu só vou complementar o que você está falando. Por que a gente precisa desse fixador? Sabendo que a multidimensionalidade, ele não tem tempo nem espaço, você pensou, ele acontece, o corpo, ele possibilita essa linearidade autopensênica. É como se tivesse um rearranjamento da nossa casa mental, para a gente fluir um fluxo linear de pensamentos, de situações e de experiências que ajude nessa condição de fixação. Então, o corpo físico, nos restringimentos que a gente tem, ele ajuda a gente a fixar o processo. Tanto é que, assim, eu já tinha escutado o professor Valdo falar isso inúmeras vezes, a pessoa mais autoconsciente no contexto das vivências que ela tem extrafísicas são as pessoas que têm mais linearidade autopensênica e mais experiência de autoconsciência multidimensional aqui. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, o jeito que você age, a organização dos seus pensamentos, a linearidade desses pensamentos, vai fazer a diferença para você ter experiências extrafísicas mais positivas, mais otimizadas, né? Eu não digo que seja só isso, mas eu digo que isso é um fator altamente, que contribui altamente, né, para a consciência manter essa organização dos pensamentos. E vocês já viram como nossos pensamentos são saltuários? Observa como o pensamento é saltuário. Assim, a nossa cabeça, ela parece como as ondas do mar. Vocês já perceberam que os pensamentos parecem como a onda do mar? Vou fazer só uma analogia para ficar claro, para a gente entender. Eles vêm e voltam. Hora intenso, hora sério. Pensa isso com as emoções, tá? O fluxo dos pensamentos com uma emoção barra pesada. Aquela turbulência, aquelas marés brabas, o mar agitado, pá, e vem e volta, e vem e volta, né? Como é que a gente busca uma linearidade para viver esse fluxo de maneira pacífica, ordenada, organizada e sensata? O corpo físico oferece essa possibilidade. Por isso que a gente tem que cuidar bem dele. Porque aí, no momento que a gente passa para o extrafísico, né, devido aí ao envelhecimento do corpo, ou mesmo na projeção lúcida, você consegue, em meio a qualquer tipo de turbulência, de maré, de ondas altas ou baixas, ou qualquer tsunami, você consegue se organizar e manter na tarefa que você estiver experimentando, intra ou extrafisicamente. Não, só para corroborar, assim, eu quando, não sei se vocês podem contribuir, às vezes, assim, de madrugada, eu tomo consciência e as emoções vêm de forma muito mais intensas.
Por quê? Porque a gente está descoincidido, está muito mais de psicossoma. Depois que passa, durante o dia, você passa, o bicho não é tão feio como eu pensava. O que é? O soma. Porque justamente a gente tende a exacerbar com o psicossoma. Então, como é importante o soma saudável. E nisso, eu acho que assim, a natureza, né, o processo evolutivo, ele é tão sábio, ele é tão inteligente, ele é tão positivo, que ele ajuda muito a gente a aprendizagem a acontecer e a formação natural dos hábitos que a gente tem a acontecer. E nós estamos com elementos, com ferramentas que são muito valiosas, a gente não pode desperdiçar. A Conscienciologia oferece uma bagagem de conhecimentos de um valor incrível. A gente tem que aproveitar toda essa chance que a gente está tendo nessa vida de fazer as viradas de mesa dos nossos hábitos pessoais, vencer os hábitos. Assim, lista. Aí, Leonardo, voltando lá, eu listei os meus maus hábitos. Entende? Eu listei onde eu estava com um processo sério, que foi inicialmente da alimentação, que já estava batendo pino, o corpo estava assim, entrando ainda, né? A mulher depois dos 50 anos entra no menopausa, entra uma série de coisas, a turbulência hormonal, uma série de coisas começa a acontecer no corpo da mulher. E aí eu vi que estava uma série de situações que estavam desregradas. Listei tudo que precisava ser melhorado. Falei assim, dá ou desce. Eu tenho conhecimento e tenho oportunidade de fazer uma virada de mesa boa. Procurei médico, fui praticar com mais intensidade a atividade física, que eu já fazia, mas não estava fazendo com tanta intensidade, nem com foco no holopensene, porque para fazer atividade física, você tem que ter foco no holopensene, você tem que estar no holopensene. Estou vendo 2 atletas ali também, que a gente acompanha. Você tem que ter foco, é holopensene. Você quer assistir, você tem que estar no foco, tem que ter holopensene bacana para você interagir e ter experiência. Quando você quer uma projeção lúcida, se você não fizer uma saturação mental positiva e entrar no holopensene da projeção lúcida, você não tem. Até para você ter uma projeção lúcida, você precisa disso. Para a condição desse contexto físico, e você não abrir mão da importância da atividade física, de um sono adequado, de uma alimentação saudável, é necessário estar no foco também. É altamente necessário entrar neste holopensene, fazer com que esse holopensene faça parte desse contexto. Isso é imprescindível se a gente quer realmente atender a demanda proexológica, mantendo a saúde, mantendo um equilíbrio bacana, é imprescindível. Eu estou falando de uma ponta, estou falando de soma, gente. Pare e pense em tudo que a gente tem que fazer com psicossoma. É que às vezes, o que eu noto nas experiências aí, eu estou na Conscienciologia desde 1989, eu sou meio dinossaurica aqui. Então, assim, eu vejo várias pessoas, às vezes elas ficam estudando, fazendo uma autopesquisa brilhante, tal, fazendo autossuperação, está tudo muito valoroso, é muito bacana, é muito importante. Só que ela esquece do principal, que é manter a saúde dela qualificada para ela conseguir superar tudo aquilo que ela está premeditando superar. E o psicossoma, inclusive, ele ganha com a prática de atividade física, porque você mantém a sua autoestima melhor, você mantém o cuidado com você, o que melhora seu processo emocional de maneira mais intensa, mais adequada, você se sente bem com o que você está fazendo. Tem uma série de liberações hormonais, com a prática da atividade física você equilibra seu sistema endócrino. O sistema endócrino, ele libera uma série de hormônios que são imprescindíveis para o equilíbrio do corpo físico. Dentre esses hormônios, numa prática regular de atividade física, não só a insulina e coisa do gênero, né? Mas a gente libera 4 hormônios que dentro da educação física a gente chama de quarteto fantástico, que é a oxitocina, né? Que é aí a endorfina, a serotonina e a própria melatonina, que são hormônios do bem-estar. Esses hormônios do bem-estar, principalmente a endorfina, com uma prática de 20 minutinhos de caminhada intensa, de suar, você tem que suar também, né? Não adianta passear com o cachorrinho, isso não considera atividade física, você tem que fazer uma atividade física, é só para o cachorrinho vai causar um bem-estar. Então, assim, você precisa dessa atividade de suar mesmo. 20 minutinhos, começa, né? A sua hipófise, a pituitária, que são glândulas que ficam entre os hemisférios cerebrais, principalmente a hipófise, né, a pituitária, que é uma glândula que a gente estuda muito, né, a pineal, ela tem fatores imprescindíveis de liberações hormonais que são sérias para o nosso equilíbrio emocional. Então, na hora que libera esses hormônios favoráveis e positivos, a pessoa se sente melhor.
ela se sente melhor com ela mesma, melhora a autoestima, melhora o cuidado que ela tem com ela, melhora o humor da pessoa, melhora com a prática de atividade física. Então, eu não sei se já escutaram falar que o educador físico, ele tem, né? Eu não digo todo mundo, tá? Mas a grande maioria dos educadores físicos, ele tem um holopensene de alegria, de bem-estar, de lazer, de recreação, de autoestima, né? Justamente porque o povo está na ativa. A endorfina, quando ele não é viciado na endorfina, porque também tem a turma que é viciada nas endorfinas, que também não é bom, entende? Tudo que foge do equilíbrio não é muito bom, né? Nem a prática de esporte de alto rendimento que eu fiz, hoje eu tiro partido disso, mas eu tenho as minhas sequelas, eu tenho os meus registros, eu tenho aí os registros que ficaram do meu passado de esporte, de impacto, né? Alto impacto e muito tempo praticando uma atividade física também não é bom para ninguém. Então você tem que sempre estar no caminho do meio, tá? Tem sempre o caminho do equilíbrio, fazendo aquilo para você se manter saudável, para você se manter bem, para você se manter realmente com uma condição favorável de cumprir as suas tarefas cotidianas. E nisso, ficar feliz, ficar bem, se sentir confortável dentro do seu corpo. Muitas pessoas não são confortáveis dentro do corpo que ela ocupa. Então, muitas consciências ficam insatisfeitas com o seu corpo. Pode ser por causa da baixa autoestima que ela tem, né? Da imagem que ela criou dela mesma, daquilo que ela acha que é um corpo bacana, uma estética bonita ou sei lá o quê. Né? Aí já pega o processo do psicossoma, detona o psicossoma que vai rebotar lá no corpo, ficando doente, ficando chateado, ficando aí estressado, uma série de situações. Então, no momento em que a pessoa tem esses cuidados, ela vai conseguir um equilíbrio maior, ela vai se dar bem e vai ser possível fazer assistência com cara de vigor, com cara de vitalidade. Entenderam a ideia? Eu vou passar para o Antônio e já te passo a palavra, tá? Só para aproveitar aquele assunto do soma, o soma, na verdade, é o fixador, é nosso porto seguro, né? Tanto nas projeções e tal. E ele também é que afirma aquela expressão que o professor Valdo sempre usava, que é o pé na rocha, né? Não adianta colocar só o mental soma lá no Cosmo, eu preciso... E o pé não está fixado rocha, firme né? aqui na rocha. Ontem foi o verbete de chakra da terra. Uhum. Então, eu me lembrar de tudo isso aí. Agora, eu queria aproveitar e fazer a seguinte pergunta. Vamos supor que eu tenha um exercício de 1 hora, dia sim, dia não. É preferível que eu use meia hora diariamente? O tempo é o mesmo, eu estou matematicamente é o mesmo. Eu quero saber se fica melhor eu pegar essa hora e dividir por 2. Tá, quantas vezes na semana, 1 hora? Não, eu tô indo pela matemática. Tá, não. Então, eu estou 7 horas por... Vamos supor que eu tenha 3 horas e meia por semana. Tá. Que corresponde a meia hora por dia. Antônio, preferível fazer essa meia hora por dia do que fazer tudo 1 depende. hora hoje, amanhã uma brincadeira. Não faz nada, depois... É uma matemática saltuária, né? Dia sim, dia não. Aí, Antônio, vai não muito pode dar salto, não. Vai muito da sua agenda. E dentro da educação física tem algumas escolas. Hoje, com os avanços das pesquisas dentro das atividades físicas, recomenda-se atividade física diariamente. Atividade física é aquilo que você tira o seu corpo do sedentarismo, da condição de não exercício, de inatividade, entendeu? A atividade física é tudo que você faz, até varrer uma casa, regar um jardim, você tira o seu corpo do movimento parado, tá? E exercício físico é aquilo que você faz regradamente, com planejamento, com técnica, com procedimentos. Então, o exercício físico. Se você já faz atividade física, tá ótimo, você não está sedentário. Uma dona de casa que limpa, lava, passa, lava quintal, limpa chão, esfrega chão, lava a roupa, cuida dos bichos, já é uma vida ativa, não é uma vida sedentária, tá? O sedentarismo, ele se referencia pelo contexto da inatividade total do corpo. Muitas pessoas passam horas na frente do computador, sentado nessa posição. Somente aqui, negócio de internet. E hoje em dia a gente vai ver muito uma das síndromes principais, que é túnel do carpo, cervicobraquialgia, aí uma série de osteofíteos, que são os biquinhos de papagaio na região cervical, devido às posições no computador e no celular. Jovem que ainda tem, e no celular, tá? Então são patologias. E a pessoa ainda, ela não se cuida, ela não vai fazer um alongamento, mexer com a condição dos membros superiores nem membros inferiores. Olha, essa posição aqui, ela impede o fluxo sanguíneo das pernas. Entende? E as pessoas vão
ter problema de retorno venoso se ela fica muitas horas sentada, quietinha, mexendo no computador, sem fazer as devidas atividades. A parte e afora os problemas articulares que ela vai adquirir. Certo. Né? As artrites, as artroses, a osteoporose, por aí vai, uma série de micropatologias que vão se agravando em contextos maiores, se ela fica numa posição de inatividade física, entende? Então, é necessário a atividade física. Vida é movimento. Olha, o próprio planeta Terra, ele pulsa vida o tempo inteiro, ele é pulsante. Sim. Ele é um ser vivo em movimento no espaço. O corpo da gente também é um ser vivo o tempo inteiro. Sinergismo. Ele requer movimento o tempo inteiro. E se a gente para, Antônio, e a gente não faz atividade física, é complexo. Aí vamos à sua pergunta. Na hora que você faz assim, ó, pelo menos 3 vezes na semana, recomenda-se 3 vezes na semana, no mínimo. 2 vezes na semana, já é bom, mas ele não vai causar o efeito necessário para as articulações, para o sistema musculoesquelético, para o seu processo cardiovascular, cardiorrespiratório, ele não vai causar o bem-estar necessário diante das atividades físicas e principalmente do exercício físico, que é o planejado, é o organizado, é o da rotina útil, com o hábito saudável, tá? Se ele já está em movimento, tá bom, mas não é para quem faz assistência ainda tá pouco, tá? Então, é necessário fazer atividade física para suar. E isso, hoje, com os estudos de hoje, muitos pesquisadores falam da atividade física diariamente. Meia hora de caminhada está muito bom. Tá bom, né? Meia hora de caminhada. Está muito bom. Porque às vezes a pessoa, melhorar as articulações, sabe aquele futebol de final de semana, que não é meu caso, mas tem muita gente que faz isso. Não, eu jogo futebol durante 3 horas. Faz tênis, aí compensa a semana toda. Não é isso. Aí o negócio fica exagerado num momento só e o resto fica... Não ajuda, Antônio. Não ajuda, francamente, não ajuda. Então, a diária, mesmo esse tempo sendo diluído, vamos dizer assim, como no caso, o exemplo da meia hora, eu acho suficiente, né? Assim, e desde que sue, né? Desde que entre em processo de suor. Agora, quando está frio, que a gente não sua de jeito nenhum. Não tem importância, você não percebe o organismo suor, aconteceu já. Né? Olha só, você quer uma das atividades físicas que mais a pessoa transpira e ela não percebe em nada? Você sabe qual é? Você saberia dizer? A pessoa transpira demais, ela nem percebe. Qualquer atividade meio aquático, natação, a pessoa transpira demais e ela não sabe que ela está transpirando. É por isso que as piscinas ficam sujas, né? Ficam sujas do próprio uso. Porque quando você transpira, você elimina a gordura, né? Vai toda diluída na água, né? Mas é que é meio mais gostoso, mais agradável de trabalhar energia do que uma boa piscina, para você fazer dar umas braçadas, fazer uma natação legal, né? Uma hidroginástica legal, uma hidroginástica bacana. Ela vai fazer a diferença na vida da pessoa e a pessoa vai transpirar igual. Não pode ser gelada, né? Não, mas hoje a gente tem várias piscinas aquecidas e você pode fazer tranquilamente no inverno. E no inverno, não é inverno, inclusive, para o pessoal que quer perder peso, o inverno é a melhor época para se perder peso. Porque o organismo, para se manter aquecido, ali nos seus 36 graus, né? Ele requer mais energia. Então, se você se alimenta com o mesmo nível de alimentação que você tem cotidianamente, ou com uma alimentação equilibrada, ele, por natureza, só para fazer e manter o trabalho em equilíbrio, ele já vai perder mais energia. Aí, se você regra isso com uma alimentação adequada... Mas, por outro lado, a pessoa come mais durante o inverno. Pois é, aí é que está. A pessoa não mantém. E justamente para ela poder manter aquecida, ela quer comer mais. Ela quer comer mais quentinho. Nisso ele tem sua sabedoria, né? Ele diz assim, não, coma mais porque você está gastando mais energia. Entra o que a gente estava propondo anteriormente. Entra o discernimento. Entra o contexto da escolha, da decisão bem tomada em cima daquilo que a gente quer. Então, inverno ou verão, não interessa. Início da vida até o final da vida, a atividade física é imprescindível. Principalmente para aquela pessoa que quer fazer assistência. Principalmente para aquela pessoa que quer melhorar o domínio das suas energias, que quer refletir energias saudáveis e equilibradas. Entende a ideia? Então, não interessa época, momento, idade, não interessa, tá? Se ela está aí com o contexto favorável, habilitada pelo seu médico, porque qualquer atividade física que você vai fazer é imprescindível estar com a autorização do seu médico. É imprescindível ter um acompanhamento médico. E, em contrapartida aí, a essa questão, a pessoa pode ser muito autodidata, estudar muito por si mesma, mas é sempre indicado um profissional da educação física para fazer diferença na vida dela.
É imprescindível. O profissional da educação física vai fazer com que a atividade, ela entenda que é atividade física dentro do ambiente dela e ela entenda o que é o exercício físico, fazendo a diferença para o contexto da saúde dela. Esses aparelhos que tem nas praças tem no nosso conjunto. As ATIs. É isso que está na moda agora, que é de metálico, né? As academias. Eles são muito leves, né? Até certo ponto. É diferente do que estão nas academias. São suficientes para a pessoa assim de 50 anos? Não. Assim, é recomendado se ela tiver um personal trainer do lado dela, alguém que a oriente. Porque eu já vi inúmeras pessoas usando esses aparelhos de maneira completamente errada. Como? Eles com são tão leves. Erradas, com posturas erradas, com posturas equivocadas. E aí vai machucar a articulação, vai machucar, vai ter contraturas musculares. Ela não está com a postura adequada para usar aquele aparelho. Elas servem até certo ponto, quando a pessoa já teve uma orientação, quando ela já teve uma ambientação, quando ela já sabe como fazer e a melhor posição para ela utilizar. Qualquer aparelho de qualquer academia, em qualquer circunstância, em qualquer parte da vida, em qualquer situação, se a pessoa não tem a orientação de como utilizar adequadamente a postura correta na execução daquele movimento, ela pode se machucar. Ela pode usar inadequadamente e criar um problema ao invés de ajudar. Por isso que, assim, o profissional da educação física hoje, ele é muito importante. A educação física é uma das áreas que crescem incrivelmente dentro do nosso contexto profissional. Eu estou puxando a sardinha para minha brasa, sim, tá? E vou fazer propaganda sim, porque ela é muito séria. Ela é muito séria hoje, a profissão, o profissional da educação física. Porque hoje, grande parte das pessoas no contexto social, elas estão fadadas a ter uma série de comorbidades em detrimento do processo, do estilo de vida que estão levando, desde a revolução industrial, que as tecnologias vêm assumindo o seu papel para beneficiar a sociedade, mas a gente faz muito mau uso de tudo isso. O problema é o mau uso. São horas na frente de um computador, horas na frente de um celular, com posturas equivocadas e tudo mais. E isso, o profissional da educação física, quando ele faz a orientação correta das posturas e quando ele faz um acompanhamento do contexto da função do exercício na vitalidade, no vigor, na biologia daquela pessoa, com a devida prescrição adequada, ele vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, assim, e hoje em dia, só para concluir, Antônio, já te passo a palavra de novo. Sendo uma das profissões que crescem loucamente, olha só, a educação física, ela trabalha com a profilaxia, ela é vacina. Ela é vacina. A pessoa que quer realmente se precaver de uma velhice difícil, ela precisa praticar atividade física, ela precisa buscar a orientação de um bom profissional de educação física. E o que acontece com isso? Sendo vacina, sendo profilaxia, ela não deixa a pessoa adoecer com facilidade. Entendi. E mesmo assim, depois, lá na terceira e quarta idade, as comorbidades vão chegar, inclusive para quem é praticante da atividade física. Você não precisa chamá-las, elas virão. Elas vêm naturalmente. Naturalmente. Aí, Antônio, eu estava assistindo uma palestra de uma doutora que eu acho o máximo. Eu estou acompanhando bastante, ela foi indicada pelo meu amigo Oswaldo Amêndola. Ele e a Liliana assistiram e me mandaram um vídeo da doutora Ana Cláudia Quintana. Ele fala sobre como envelhecer. O envelhecimento, ele é real. Ele vai acontecer com cada um de nós. O que vai diferenciar é como você quer chegar na sua velhice. E se você quer chegar bem na sua velhice, é imprescindível essa autopesquisa a respeito da sua individualidade biológica já. É imprescindível para que a gente consiga fazer esse trabalho de envelhecimento sem dar tanto trabalho para o outro. Trabalho a gente vai dar, envelheceu não tem como, né? Vai dar. E a doutora Ana Cláudia Quintana, eu acho ela muito inteligente, e assim, uso as palavras dela para poder contextualizar que vale a pena, ela está no YouTube, tá, gente? Vale a pena vocês assistirem, é muito bom. Ela diz claramente a importância da gente praticar e ter um estilo de vida adequado, porque é como se você fosse chegar, usando as palavras dela, tá? Todo mundo vai chegar aqui no deserto do Saara. Todo mundo vai chegar. Não tem como não chegar no deserto do Saara. O deserto do Saara, entenda-se, velhice. Terceira, quarta idade, a gente vai chegar. Então, como é que você quer chegar nessa terceira e quarta idade? Se você estiver lúcido agora, você vai levar uma garrafinha de água, você vai levar uma manta para se cobrir à noite, porque à noite faz frio, você vai levar um boné, um sombreiro, um guarda-chuva, porque de dia faz calor. Né? Entende a analogia que eu estou colocando? Ela vai chegar. Então, assim, como é que você quer? Você está
com a sua garrafinha de água? Você quer estar com o seu boné para não tomar sol durante o dia? Você quer estar com a sua manta para você realmente chegar na velhice e saber dar trabalho para o outro, para os filhos, ou para quem for cuidador de você? Né? Que é importante saber que isso vai acontecer, não tem como fugir disso. É muito difícil uma pessoa assim, dessomou, deitou, dormiu sorrindo, como as pessoas falam, né? Nossa, dormiu bem, que morte bonita, a pessoa morreu dormindo, né? Quem é que não quer ter uma morte dessa? Desculpa entrar no fator, mas é assim. E a doutora Ana Cláudia Quintana, ela fala isso de maneira muito preciosa, porque assim, ela diz claramente para que a gente tem que estar lúcido para essa chegada desse momento. Então, você quer dar mais trabalho ou menos trabalho? Se você quer dar menos trabalho, vamos cuidar já da atividade física, de um sono adequado e de uma alimentação saudável. Não tem como fugir disso. Tripé. Tá bem? Não tem. Diga. Com relação ao andar, existe alguma, vamos dizer assim, algum cuidado especial? Precisa de uma pessoa para orientar? O andar. Se eu fizesse exercício andando, isso é meia hora diária andando. Caminhada intensa. Caminhar. Sim, Caminhar em regiões planas e tal. Sim. Mesmo no nosso condomínio, tá, Antônio? É tranquilo. Bota um bom tênis. Certo. Com um calçado favorável para amortecer impacto, porque a gente tem aqui uma série de oscilações e irregularidades no terreno, sobe mas e se for na desce. região plana, esse cuidado já reduz, Isso, né? bota para qualquer pessoa, tá, Antônio? Qualquer faixa de idade, tá? O idoso, ele vai andar com mais lentidão. Uma pessoa um pouco mais jovem vai andar com um ritmo um pouquinho... Somente nos primeiros 10 minutos, você tem que ter aquela calma, né? No mínimo 20 minutos para fazer a diferença. E lembra do lema, hein? Andar é preciso, tropeçar não é. Tá certo. E quando for andar, tem que estar lúcido para não tropeçar. No nosso condomínio tem muita irregularidade de terreno, mas já é favorável se a pessoa fizer caminhadas aí, já é positivo, tá? Aqui a Eliane, fala, Eliane. Eu vim pelo tema, porque você me acompanhou também pela mudança que eu fiz, eu acho que muita gente também percebeu. E as perguntas que ele fez, eu fiz toda uma programação de como eu ia fazer atividade física, quem são os médicos que me orientaram, não é só educação física, psicologia, nutrição, ginecologista para ver a questão de hormônio. Então, assim, é uma atenção muito séria que deve se fazer desde o início e o acompanhamento. Então, a mudança tem que ter foco, e tem que ter disciplina, e tem que ter determinação. A partir do momento que você decide fazer a mudança, isso tem que ser diário. Não é só uma questão como atividade física, a alimentação também é muito importante. Quando a gente coloca limites, porque está muito calor, porque está muito frio, teste. Faça um teste com você mesmo, porque eu colocava as limitações e, ao mesmo tempo, eu também queria superar. Então, no momento que eu colocava esses testes a fio, com temperatura, então eu regulava o horário, que horário que eu fazia atividade física, qual era a temperatura. 2 minutinhos. Sim. Isso é aquilo que eu estava falando de entrar no holopensene da atividade física, da saúde e qualidade de vida. Ela entrou no holopensene. Lembra que eu falei inicialmente? Continue. No caso meu, já era o extremo, porque cheguei a um síndrome de ansiedade, estresse excessivo, que já não tinha mais condições de manter uma vida saudável. Então, assim, eu tive que, sim, tomar essa decisão e, com a ajuda de todos esses profissionais, com o mesmo direcionamento e reforçando que a atividade física fazia toda a inversão de tudo que eu estava passando, é que eu via a mudança. Então, na hora que eu via um fator limitante, está muito frio. Porque eu vou ficar com mais fome, aí que eu fazia aquilo favorecer para mim. Aí, Leonardo, só um pouquinho, só um pouquinho, Antônio, para pegar aqui o gancho do que o Leonardo está falando. O bacana da tertúlia é isso, né? Porque você viu o depoimento daquilo que eu falei? É o foco, é a disciplina, é a auto-organização na superação dos possíveis assédios que podem ser. E a gente abre, a gente dá espaço, na hora da preguicinha, a gente dá espaço. E na hora que você dá espaço, é a hora que a Concierge vai ali e fala, então fica em casa. Fica em casa. Imagina, tá frio, para que você vai sair? Ou então estava aquela fome, porque uma questão também, quando você tem muita fome, por que eu estou tendo muita fome? Porque eu estou certinho com as calorias, com a alimentação. E aí,
na hora que eu sentia a fome, que não era o determinado horário da minha alimentação, eu ia fazer atividade física. Eu superava aquele pensamento. Projeções. Gente, você vai em locais, pessoas mórbidas. É incrível a quantidade de consciências que estão para ser assistidas, que elas estão naquela condição e elas estão ali. Elas não sabem o que elas estão vivenciando, elas estão obesas, são as consciências limitadas. E na hora que você supera isso, você mostra para elas que é possível mudar. E para isso, gente, para essa disciplina acontecer, é necessário esse foco que ela acabou de relatar. É bacana porque é um depoimento pessoal em cima de um processo bastante interessante, porque assim, você vê, né? O foco e a disciplina faz você entrar no holopensene. Até para se projetar, a gente já sabe que assim, se você não tiver foco e disciplina, você não vai fazer técnicas projetivas. Sem saturação mental em técnicas projetivas, muito difícil você desencadear uma projeção, para você ter a lucidez e voltar com a lucidez necessária daquilo que você está fazendo no extrafísico. A gente já sabe que o processo é assim. Então, no momento que você entra no holopensene, implementa o holopensene daquele contexto de saúde e qualidade de vida, sério, você começa a arrumar situações e comportamentos dentro de um hábito bem mais saudável, na verdade, né, que vai favorecer esse contexto e de superação. E é um chega para lá, não é um chega para lá nessas consciências, só um pouquinho. Não é um chega para lá nessas consciências, é o contrário. É o exemplarismo fortalecendo a interassistência e mostrando para elas como é que faz. E para ajudar elas na organização de contexto, para elas renascerem com condições delas melhorarem o processo dela também. Lembra, a obesidade é um mal do século, é uma das a comorbidade, né? Um dos principais mal desse século é a obesidade. E é muito comum vir acompanhada do outro mal do século, depressão. Sabe o que eu ia pedir para você? Ele relata, conta para a gente também, a partir dessa mudança, na sua prática diária, no seu desempenho profissional, no seu exercício profissional. A gente falou de um exercício, mas conta para a gente a mudança também que ocasionou, a partir... Nesse sentido, claro, mudei totalmente minha profissão, porque a profissão anterior ela estava me deixando muito mal. Hoje eu atuo como guia de turismo, eu tenho que estar bem de saúde para conduzir em torno de 14 quilômetros a 15 quilômetros de caminhada nas cataratas. Não é caminhadinha, não, tem desníveis. Eu tenho que acompanhar gente idosa. Eu já tive que tirar pessoas com fobias dentro do Parque Nacional. Então, eu tive que manter o controle, o foco na pessoa, porque eu precisava resgatar aquela pessoa. São situações que nós vivenciamos que a assistência está sendo feita. E que gabarito pessoal mesmo. A maior você teve a partir da prática do exercício constante, diário? Você toda assim, potente, vigorosa. Não, eu estou aqui. Eu sou uma consim de amparo intrafísico, mas também extrafísico, capaz. Tudo derivado, né, da prática. Tanto é que, quando os meus clientes, que a maioria são franceses, eles têm uma organização na alimentação de linha maravilhosa. Então, assim, conseguia fazer afinização com esse grupo. Só que eles têm uma imagem errada do nosso país. Porque a imagem que eles têm, porque eles vão para o Rio de Janeiro, ver aqueles corpos, né, bem organizados, a imagem errada que eles têm é que nós temos uma qualidade de vida até de um nível bom. Na hora que eu mostro uma estatística que o Brasil tem 51% de obesidade, são 210 milhões de pessoas, isso é muito sério. Na hora que um médico ele quer tratar o doente com medicação e não prescrever atividade física, isso é muito sério. Se você observar que tem alguns médicos que estão ensinando as pessoas a se alimentar melhor e praticar atividade física, esse profissional médico está levando, sim, a sério a profissão dele. E hoje, Lini, isso você é fez muito lembrar sério. uma coisa muito importante, que dentro da medicina hoje, qualquer médico que você vai buscar, eles sempre perguntam, né, se você faz alguma atividade física. Vocês já viram? Hoje já é algo rotineiro no processo deles, porque eles sabem o quanto a atividade física vai fazer a diferença.
São gordinhos pra caramba. Não, alguns sim. Eu não digo que todos são exemplares, São muitos Antônio, gordinhos. mas a maioria deles te perguntam se você faz alguma Pergunta, atividade mas física. eles não estão fazendo a parte deles. Não, nós não podemos generalizar, porque tem, em todas as situações, já tem gente da educação física também obesa, entendeu? Tem gente da educação física também que não tem aí o seu exemplarismo bacana. Em todas as profissões nós temos, porque claro. consciência não é simples, né? Consciência é complexa. Só para complementar, Eliane, é que eu sou uma pessoa que sempre fui bastante ativa, fui jogadora de vôlei na adolescência, eu sempre fui muito ativa. Só que quando a gente se dá conta, numa fase da vida que você esquece da atividade física, que aí gerou toda essa condição de doença, que é o estresse, a ansiedade, enfim, é que a gente tem que dar um limite. Na hora que a gente está atuando e não cuida do corpo, aí é uma tensão difícil. Você tem que voltar a me fez isso. lembrar de uma coisa importante, que é zona de conforto. A hora que você entrou na zona de conforto, você estaciona, aí já era. E isso, assim, é uma condição que pega, né? Fica impregnando o nosso processo holopensênico. Então, a gente... Deixa ela colocar, Edu, já te passo a palavra, tá? Por favor. Diga. Tá desligado. Empurra o... Não, empurra ele para cima, o botãozinho. Então não está funcionando, deve estar sem pilha. Então, essa condição que estamos falando desde o início, do autoconhecimento, dessa necessidade aí, é muito importante, né? Porque no meu caso, eu descobri isso mais cedo pela prevenção. E adotei isso como disciplina, né? Essa história de meia hora por dia ou falhando o dia, para mim não dá, não combina. Eu acho que a gente se alimenta todo dia e o exercício físico é necessário diariamente. Para mim é uma condição assim, entra na minha agenda. Eu gosto de caminhar tardinha todos os dias, mas se a tardinha eu tenho uma atividade, eu vou caminhar pela manhã. E para mim é martírio se eu não fizer essa caminhada, porque o meu corpo necessita disso. E isso Maria Tereza. E isso reverbera muito. Eu estou hoje com 67 anos, agora eu comecei a falar assim, falta 3 para 70. E isso é super importante para mim, no meu caso, que inclusive fazer um curso de ficar sexta, sábado e domingo sentada é um problemaço. Eu tenho que me organizar para acordar 4h30 da manhã para fazer exercício, ao meio-dia tentar fazer alguma coisa e à noite. E o primeiro e o segundo dia ainda vai bem, no terceiro já é difícil. Porque o meu corpo precisa, meu corpo físico, que reverbera nos outros, precisa disso. Então, eu até queria que você colocasse essa condição, né, dos nossos cursos, quando pegam 3 dias de atividade bem intensa, né? E, para mim, isso é complicado. Os últimos acoplamentários que eu fui fazer, eu consegui que na salinha lá do lado tivesse um colchonete e eu fugi algum momento da sala ali para fazer exercícios de alongamento, algumas coisas para poder manter. Para mim, então, é uma necessidade, é rotina, entra na minha agenda todos os dias, com chuva ou com sol. E a minha saúde está relativamente bem para a idade que eu já tenho, né? Tá sem som? Só um pouquinho. Eu já te passo a palavra. Tem o Eduardo e depois tem você, tá? Vocês estão me escutando bem? Agora sim, né? Melhorou. Tem o Oswaldo também. Já te passo a palavra, tá? Só um pouquinho. Então, assim, ó, você está vendo? Outro depoimento de uma pessoa que buscou manter o mega foco para poder fazer assistência em alto nível. Eu considero que para o energossoma, a atividade física é imprescindível e já eu vou explicar por quê, tá bom? Só um pouquinho. Eduardo, depois Oswaldo, depois ele, tá? Por favor, diga. Eu queria chamar a atenção no seguinte sentido. Hoje mesmo, uma casuística de hoje, eu e ela fizemos uma corrida de manhã, de uns 7, 8 quilômetros, né? 9, né? 10. Isso. Depois fomos na feirinha da JK, antes de vir aqui.
E lá na feirinha da JK nós encontramos uma pessoa, não vou dizer o nome, mas o depoimento da pessoa é o seguinte: ela viu a gente assim, tudo, né? E a gente estava tudo suado, aliás, estamos até cheirando. Enfim, aí ela pegou e falou assim: nossa, eu preciso e não sei o quê e tal, não sei o quê. Aí a gente lembrou que há 1 ano e meio atrás, essa pessoa encontrou a gente também e falou a mesma coisa. Então, a gente até discutiu, né? Tem um fator, assim, de decisão psicológico, tem uma questão da organização e da tomada de decisão. Então, não há uma tomada real de decisão. É como aquela coisa assim que fica: eu preciso fazer, sei que preciso, mas não faço. Então, tem um aspecto muito forte que deve ser o ponto determinante de virada, que tem que ser avaliado em cada caso, para a pessoa levar a termo essa decisão e colocar em prática, Eduardo, aquela mudança. Entendeu? Vou te falar o que eu fiz, tá? Só um pouquinho, já que eu passo, tá, Elza? Para fazer esse trabalho de saturação mental positiva, você tem que entrar no holopensene. Você tem que buscar saturar a sua pensenidade daquilo que você quer como objetivo. No mundo do esporte, isso não é diferente. Quando a criança ela cresce num meio já desportivo, onde os pais praticam atividade física, aquilo está na mesologia dela, está no hábito, no estilo de vida familiar, isso fica relativamente fácil, porque ela aprende a tomar gosto pelo movimento físico. Mas quando não está e a pessoa acorda para isso lá pelos 40, 50 anos de idade, é necessário esse foco que a Eliane trouxe aqui agora, para realmente, dentro de uma saturação mental positiva, olha os recursos que eu utilizei. Eu utilizei vídeo, livros. Esse livro aqui me ajudou muito. Ó. Fique mais jovem a cada ano. Eu quero envelhecer bem. Para mim é uma questão de honra envelhecer bem. Fique mais jovem a cada ano, tá? Ele dá dicas excepcionais de estilo de vida, tá? E outro que me ajudou nessa mudança do Pensene, a Eliane, como ela relatou aqui, e a Maria Tereza também, esse aqui é outro que me ajudou demais. O pense magro. A gente pensa muito nos sabores da comida. Quando alguma coisa está destrambelhada no psicossoma, Félix, sabe o que acontece com a gente? A gente desforra na comida. A gente desforra em coisas que são prazerosas. É onde o assédio entra. Entende? E nisso, o estilo de vida vai pifando. Então, para você entrar no holopensene, leitura sobre assunto, leitura de artigos, debate com amigos, congressos, participações em cursos, né? Dar aula, falar sobre o assunto. Hoje no YouTube, gente, eu acho fantástico o YouTube, porque se você tiver uma Smart TV, é bárbaro, porque você olha ali tanta coisa bacana para você estudar e para você entrar nesse holopensene, do pensar corretamente sobre alimentação, do pensar corretamente sobre estilo de vida, sobre qualidade de vida, e tem hoje uns pesquisadores fantásticos, e a pessoa que domina espanhol e domina inglês ainda pode assistir palestras sensacionais. Hoje tem alguns caras que eu sigo, alguns pesquisadores, alguns médicos que eu sigo, que eu indico, tá? Que é o Dr. Uronal Zancan, o Dr. José Souto, o Rodrigo Polesso. Eles falam muito sobre a condição de uma alimentação saudável, longe dos carboidratos, até certo ponto. Lembra que eu falei da individualidade biológica. A pessoa tem que ter carboidrato, mas carboidratos de quebra simples, carboidratos que vão favorecer. Na cenoura tem carboidrato, na abobrinha tem carboidrato, vários alimentos contêm carboidrato. Você não precisa se encher de massa de macarrão, de pãozinho francês. Até o pão integral que a gente come tem muito carboidrato. Então, na hora que você dá uma diminuída nos carboidratos, que a quebra do carboidrato no nosso metabolismo, quando ele entra em processo catabólico, que deve ser a quebra, né, para ele poder oxigenar, virar energia, para poder vitalizar as células, o que acaba acontecendo? Ele vira glicose pura, é açúcar purinho. É a mesma coisa que você estivesse dando uma colherada de açúcar, entende? A quebra de carboidrato, entende? As farinhas brancas todas são assim. E nesse processo, olha só como é sério e como é interessante isso. Quando você se alimenta de muito carboidrato, o que acontece com o nosso corpo, com o nosso metabolismo? É a informação necessária. Já eu passo a palavra para vocês, tá? Esse carboidrato, na hora que ele vira açúcar, ele vai nutrir as células com muito açúcar. É onde que dá uma disparada incrível de insulina. Né? E a insulina com picos de o sistema, o pancreático com picos de secretação, né? Ele secreta, né? Ele bota para fora a insulina com picos enormes o tempo todo. Chega uma hora que você vai ter que injetar insulina porque você não vai conseguir mais com que ele funcione adequadamente. Aí a pessoa já entra numa pré-diabetes, já entra numa diabetes tipo 2, tipo 1, mielitos e por aí vai. Né? E assim, o ideal é, com o carboidrato, você analisar quais são os alimentos que contêm carboidrato. Olha, eu fiz o teste comigo, eu estou falando de carteirinha,
Você tem que ver a sua individualidade biológica e fazer o que é melhor para você, inclusive orientado por aquilo que a gente estava comentando anteriormente, por um nutricionista, por um médico, por especialistas, tá? Para conhecer a sua individualidade biológica, é necessário ter essa multidisciplinariedade de conhecimentos favorecendo as suas escolhas. O teste que eu fiz comigo foi tirar carboidrato. Eu não fiz uma dieta do que eles chamam de cetogênica. Tá? A cetogênica é sem carboidrato nenhum. Eu tirei os carboidratos, tá? Esses do arroz, do feijão, do macarrão, do pãozinho, até pão integral, que a gente acha que pão integral é o máximo, né? Ele está cheio de carboidrato ali. E passei a me alimentar de uma dieta mais rica de gorduras boas, de sementes boas, nozes, amêndoas, castanhas, todas essas sementinhas, sementinha de abóbora, sementinha de girassol, coco, óleo de coco, nata, que é gordura boa, no cafezinho de manhã, ao invés de tomar café com leite, uma nata boa, um leite bom. E assim, só de fazer mudanças alimentares positivas, longe dos carboidratos, o carboidrato ele faz a gente sentir muita fome. Quanto mais você come carboidrato, mais você quer comer carboidrato. E nisso a pessoa não tem ideia, noção do quanto ela está prejudicando o corpo dela. Chega com 40, 50 anos de idade, o corpo já está defasado, porque ela não teve um comedimento do equilíbrio nutricional para o corpo dela. E assim, numa alimentação, numa dieta com gorduras boas, o abacate, o coco, essas sementes, uma carne boa, grelhada, sem aquele monte de gordura lateral, a gordura da própria carne, né? Que ela já tem uma gordura boa. Você pega ali um bom corte de carne, você já vai ter um bom, sei lá, um bom bifão, né? Pensa numa picanha, aí pensa no que você quiser, vai, eu não vou precisar ficar com fome, vou ficar falando muito. Mas saladas, legumes cozidos, bem feitos, receitas inúmeras você tem de alimentos sem carboidrato, você sente menos fome. Eu senti bem menos fome e consegui controlar muito a alimentação. Então, isso, eu conheço pessoas que perderam 23 quilos fazendo um trabalho aliado de uma alimentação saudável, com atividade física. A gente tem aqui a própria Eliane, que pode dizer, tem eu, que perdi 12 quilos com essa, entendeu? E a gente pode aí ver várias pessoas que entram, mas você tem que respeitar a sua individualidade biológica, porque muitas pessoas, elas são contra a tirar o carboidrato. Muitos médicos, não pode tirar. Você tem que ver o que serve para você, qual é o teu caso específico. Para isso, vale a autopesquisa, saber como que o teu metabolismo, como o teu corpo responde para isso. E dentro desse contexto, fazer o que é melhor para a tua condição pessoal, para o teu estilo de corpo pessoal, tá bem? Para que você possa realmente produzir. Com menos carboidrato, com equilíbrio dos hormônios, fazendo atividade física com intensidade. Eu corro pelo menos, não corro, né? Porque eu não posso correr por causa das hérnias discais adquiridas na ginástica artística. Mas com uma atividade de 1 hora por dia, com intensidade, os hormônios se equilibram. Lembra que eu falei do processo da mulher na menopausa? Não tem como fugir. Se equilibra os hormônios, melhora o processo da testosterona, que a mulher também precisa ter testosterona, ela libera a testosterona num nível um pouco menor, mas ela precisa, porque é o hormônio da vigor, da vitalidade, ela precisa ter, além dos hormônios naturais, que isso, a testosterona, ela acontece com uma massa muscular fortalecida, né? E uma massa magra mais fortalecida, mais bem trabalhada, a pessoa tem uma liberação e um equilíbrio do sistema endócrino que vai facilitar ela dar continuidade nas questões. Aliada, a um sono adequado, o sono adequado, uma carga horária de sono, também respeitando o seu ciclo circadiano, sua individualidade biológica, é altamente necessária, porque tem hormônios que são liberados no sono profundo. Não só a melatonina, que nos ajuda a nos projetar, mas o GH, que é o hormônio do crescimento, que faz uma diferença incrível para o metabolismo, para o corpo das pessoas, para o processo biológico das pessoas. É uma questão imprescindível de um sono adequado para essa liberação desse hormônio, para poder, não é só ele que é liberado no momento do sono, mas quando você dorme bem, e dorme uma carga horária de sono, para seu corpo descanse de verdade, aí sim você consegue fazer com que esse sistema endócrino ele não fique desregulado. Olha, para vocês terem uma ideia, eu não digo todos os casos, tá? Mas olha as pessoas que trabalham de vigias noturno, olha as pessoas que trabalham à noite, enfermeiros que viram noite dormindo, noites acordadas para atender paciente, médicos. A tendência dessa turma é engordar, porque não libera adequadamente a função do GH, ela fica, que é esse hormônio do crescimento e que faz uma série de equilíbrios no processo do corpo físico,
tão necessário para o equilíbrio biológico da gente, ele acaba perdendo a sua funcionalidade adequada, ele entra em desequilíbrio. E ao entrar em desequilíbrio, a pessoa começa a engordar. A parte que o estresse que a pessoa tem no cotidiano, as emoções que não são bem trabalhadas também e que não são processadas adequadamente. Às vezes a pessoa processa da boca para fora, mas o psicossoma dela fica remoendo, ela vai liberar a cortisona. A cortisona também é outro hormônio necessário para o corpo, mas na dosagem correta. Quando ela passa, ela ajuda a pessoa a engordar. E ela acaba com uma série de funções adequadas, ajudando a não ter uma adequação do equilíbrio ali, né, das funções normais das células. Né? Os radicais livres, eles começam a entrar com tudo quando a pessoa está com uma taxa de estresse alta. Ela vai liberando cortisona o tempo inteiro. Então, assim, quando a pessoa tem uma noção de que esses 3 fatores são imprescindíveis para a qualidade de vida, para a assistência que ela vai fazer, atividade física, vida dinâmica, para suar, sono adequado, para melhorar todo o sistema endócrino dela, para ela dormir bem, descansar, fazer as devidas recomposições celulares, aliada à atividade física, alimentação e sono. Na hora que ela tenha compreensão disso, o holochakra dela vai responder melhor. Cada microporo não é um chakra? Se cada microporo é um chakra, cada célula está vibrando energia, no momento que entra o fluxo circulatório, a oxigenação adequada, nutrientes adequados, você vai nutrir e oxigenar melhor as suas células. O holochakra não funciona a pelo menos assim 1 centímetro, 2 centímetros do nosso corpo físico? A nossa aura, né, a energosfera, ela não está reverberando energia, e essa energia é que a gente trabalha num estado vibracional, não é isso? Quando as suas células estão saudáveis, bem nutridas e bem oxigenadas, esse processo do seu energossoma vai funcionar a teu favor e vai funcionar a favor da assistência. Até o momento que a pessoa começa a perceber, no ambiente que ela está, às vezes conversando com alguém, se ela está up-to-date com essas 3 questões, o holochakra solta. Você sente a soltura holochakral com mais facilidade. Entenderam a ideia e o paralelo da atividade física com a função do energossoma? A parte que desbloqueia os chakras, os exercícios respiratórios, ele não funciona só para a oxigenação cerebral. Ele funciona também para os desbloqueios dos chakras. O chakra umbilical fica desbloqueado, o sexo-chakra fica desbloqueado, você reorganiza o chakra, né? O esplênico chakra, o cardio, o laringo, o frontal, todos os grandes chakras são desbloqueados, o mental, né? O chakra coronariano. Então, a gente precisa saber que a atividade física, para quem quer fazer assistência, ela é a bola da vez. E as pesquisas vêm colocando cada vez mais a importância disso para um movimento de profilaxia, para um movimento realmente de organização e de manutenção saudável da nossa vida. Isso é imprescindível, que a nossa vida esteja mais organizada com essas práticas. Agora eu vou passar a palavra. Oswaldo, desculpa, Oswaldo. Eu tinha que falar, senão eu ia perder, bem. Não ia conseguir falar. A gente veio para isso. Obrigada. O que eu queria era acrescentar um pouquinho o que você estava falando, um pouquinho em função da experiência que nós tivemos com Liliana, em tudo o que tem a ver com o trabalho que fizemos na sua oportunidade a respeito da longevidade. Esse trabalho, uma das questões fundamentais que deu, era justamente uma palavra que você falou agora há pouco, que é interdisciplinidade, certo? Exatamente. Porque há uma coisa, a longevidade é resultado de uma questão, não é uma foto, é um filme, certo? A mesma coisa que a política, não é uma foto, é um filme. Então, você chega à longevidade de uma determinada forma, certo? Dentro de toda uma sequência que você teve durante toda a tua vida. Você falou de 3 pontos muito importantes, e se você me permite, eu acrescentaria mais uma nesse ponto. Sim, por favor, Oswaldo. Que seria justamente a internalização do problema na longevidade. Ou seja, assumir do jeito que a gente vai evoluir, do que vai acontecer. Porque antigamente, por exemplo, me lembro quando eu era criança e fazia educação física, vamos dizer assim, a cultura que
o professor de educação física transmitia, era o fato de dizer para você se sentir bem e tudo mais, mas jamais falava do jeito como a pessoa chegava no final. Então, acho que isso foi uma questão que foi uma muito boa mudança, tá? Tanto no conjunto da sociedade. Por quê? Porque, logicamente, hoje, a idade média de vida aumentou, certo? Os meios de comunicação mudaram, a tecnologia mudou. A informação chega melhor, chega mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, no nosso caso, a minha geração, foi a que desenvolveu e criou praticamente o computador. Mas também fomos criadores do sedentarismo ao mesmo tempo. A tecnologia vem para ajudar, ela não vem pode para ajudar, mas prejudicar. ao mesmo tempo a contrapartida disso É saber utilizar. que qualquer pessoa que trabalha hoje, sem ir mais longe, na área administrativa ou na área técnica, está o 80%, 90% do tempo do trabalho na frente do computador. Se você não compensa isso, logicamente com posturas adequadas, com um monte de coisas, então, somada, como falou Eliane agora há pouco a respeito da alimentação e tudo mais, então eu acho que nós temos que, todos os profissionais, começar a ver tudo isso com um critério multidisciplinar, com um critério de que cada um, ao mesmo tempo, vamos dizer aí que fala da educação física, como é teu caso, também ao mesmo tempo falar da alimentação, mas da também nutrição, ao mesmo tempo do trabalho psicológico da pessoa, do que vai realmente acontecer. Aí, Oswaldo, só uma partezinha. Que um Pegando seu trabalho gancho psicológico. Você está vendo que ele está lembrando algo que a gente falou lá no início, do processo de uma reestruturação holopensênica, para que a pessoa tenha linearidade do que ela quer como foco na vida dela. Olha, o meu foco é aprender a fazer assistência. Esse é meu grande foco, é meu mega foco, dentro de um contexto educacional, porque o meu veio proexológico, ele verte pelo processo educacional. Nisso tem uma série de variáveis que precisam compor esse quadro para que a minha meta maior chegue. Entende? O cuidar do corpo físico é um meio para uma finalidade maior. Entende a ideia, pessoal? Então, assim, nós não queremos aprender a chegar... Eu acho assim o máximo, né? Eu lembro que eu chegava perto do professor Valdo, só de chegar perto dele eu já sentia bem. Que gostoso, né? A energia dele já envolvia, você já sentia toda aquela energia favorável, positiva. Eu quero ser um agente de bem-estar das outras pessoas. Eu quero que os meus alunos na faculdade, as pessoas que se aproximem de mim, tenham esse tipo de expressão no que eu posso oferecer para elas. E nisso precisa do danado do exemplarismo. Entende? O exemplarismo, ele versa por essa disciplina em todas as esferas. Em todas as esferas. E para que a gente tenha esse fluxo organizado, Oswaldo, é necessário esforço. Nada na vida é de mão beijada. Nada na vida é de mão beijada. Tudo requer desempenho, esforço, dedicação e disciplina. E ainda bem, porque é nisso que a gente exercita as competências cognitivas. Não é? Agora eu vou passar a palavra lá para o nosso amigo. Você quer colocar, por favor? Eu vou fazer uma colocação rápida, dentro da minha experiência, que eu vi aqui, muito bacana. Inclusive, eu lamento não estar cheio aqui, né, o ambiente. Por quê? Porque o que me preocupa muito aqui é justamente esse fator, né? A pessoa, às vezes, vai muito para o lado da intelectualidade, GESCOM, tem que fazer livro. Quer dizer, e você vê, assim, como você falou, né, o soma da pessoa, assim, pedindo socorro. E, por exemplo, então, eu acho o seguinte, que para ter isso tudo, a pessoa tem que ter uma base. Porque, por exemplo, se uma pessoa, com todo respeito, se ela não tem uma sustentação, por exemplo, financeira, já há um desequilíbrio que vai levar, então vai ser difícil fazer isso. Mas a minha preocupação é que há pouco tempo tem uma pessoa que eu gosto muito aqui, e eu cheguei para ela eu falei assim, não sei o quê, você tem algum plano de saúde já há tanto tempo aqui? Ela falou, não tenho nenhum plano de saúde, não. Eu tenho macrosoma. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente no sentido de dizer assim, quer dizer, eu fiquei, né, que a pessoa é bem assessorada, tem muito mais conhecimento que eu, faz projeção,
Eu ainda estou chegando aqui, não é EOU ainda, entende? Bom, agora, outra colocação. Vocês falaram sobre alimentação. Realmente, a alimentação é muito importante. Mas é importante também você buscar, não sei se foi dito, alimentação orgânica. Aqui em Foz, nós temos local aqui pertinho, né? Turuna, você vai ali, na hora você vê, quer dizer, isso também é outro fator importante. Por quê? Porque você vai lá na feira, você chega lá, isso aqui é orgânico, cada cenoura desse tamanho, eu conheço, eu estou vendo que não é, né? O ovo também, tem coisa e tal, você vê que aquilo é criado... Isso é bom. É criado, né, um ovo desse tamanho assim, aqueles frangos, você vê, isso aqui é frango caipira, peraí, não é? Eu trabalhei muito tempo nessa área, que eu sou médico veterinário, então, entendo um pouquinho. Então, você vê, rapidinho, um frango, ele tem que ser abatido até 28 dias, porque a partir dali ele começa a comer e não ter ganho de peso. Então, quer dizer, aí tem antibiótico, não sei o quê, isso não é dito para as indústrias. Então vocês têm que ter esse receio. Então, outra coisa também, que é muito comum, que poucas pessoas sabem, observa assim, quando você vê alguém se alimentar, você bota o prato da pessoa. Tem gente, tem duas opções atualmente. Tem gente que pega o celular e não come, né? Aí o prato fica ali esfrego e tal. Isso é normal. Mas o pior não é isso, não. O pior é quando a pessoa come numa velocidade tremenda e ainda fala de boca cheia. Então, que acontece. Então, tem uma coisa simples dentro da alimentação que eu queria colocar. Entendeu? Toda vez que vocês forem se alimentar, experimente fazer o seguinte: botar a comida na boca, largar o garfo e mastigar 30 vezes. Por quê? Isso é recomendado. Porque a digestão... Não, mas por quê? A digestão começa na boca. E a saliva é um antibiótico natural. Então, é uma coisa assim que a gente vê assim, é comum. Eu trabalhei um tempo assim. Só que você tem... Aqui eu posso falar porque as pessoas aceitam, né? Eu não estou falando aqui, não quero que acreditem em nada que eu estou falando, não. Eu quero que vocês pesquisem, não daí nem eu quero aparecer. E outra coisa é o seguinte, atingindo uma certa idade, tanto o homem quanto a mulher tem a menopausa, mas o homem também não esquece que ele tem andropausa. Claro. Então, existe diversas circunstâncias assim, o homem de uma certa idade, se tomar hormônio que provoca câncer. Eu digo assim, faz a dosagem de um homem de 65 anos e o de jovem. Quem é que tem mais hormônio? É o jovem não tem câncer. Então, por exemplo, aí eu pergunto a você, alguém aqui, então tem que fazer reposição hormonal. Quem daqui conhece o que é hormônio bioidêntico, levanta a mão. Bioidêntico, eu já ouvi falar assim. Já ouviu falar? Já. Então você vê como existe uma carência. Então, só nesse detalhe. Eu não vou falar o que é hormônio bioidêntico, porque o horário está e eu não quero ser prolixo. Então, aconselho a vocês pesquisarem com urgência. Porque se você fizer uma reposição hormonal que não seja de hormônio bioidêntico, seja industrial, o risco de saúde é muito grande. Para isso que ele está falando. Tá bom? Só isso que eu queria falar, não vou falar mais para não complicar. Como se chama? Elvio. Helder, muito obrigado pela participação, Helder. Bem pertinente sua colocação. Para isso, é necessário um médico ortomolecular, tá? Ou, no mínimo, um endócrino, para quem quiser saber o que é esse hormônio bioidêntico, porque ele faz um equilíbrio incrível do sistema endócrino também, tá? Então, pessoal, o bacana desse contexto, o importante desse contexto é a gente entender que, assim, se nós queremos fazer assistência, a assistência ela deve começar por procedimentos íntimos, de conhecer a si mesmo, de saber quais são as necessidades básicas do nosso próprio corpo, do nosso corpo físico, e sermos exemplares com esse contexto. Aí sim, com esse procedimento melhor, a sua resistência, fazendo uns bons aeróbicos, caminhadas, né, constantes e frequentes, dizem que no mínimo 3, alguns pesquisadores recomendam no mínimo 3 vezes. A atividade física de final de semana é complexo, não vai ajudar. Só caminhar no final de semana, jogar uma bolinha no final de semana, jogar um tênis no final de semana, né? Não adianta. A pessoa precisa de regularidade nas atividades físicas, aliadas a sono adequado e aliadas a uma alimentação favorável. E nisso nós temos aí o entrelaçamento das multidisciplinas funcionando nas orientações que não é só do educador físico, tá? Ana Lu, já te passo a palavra. Eu vou deixar ela falar que ela está na fila, tá? Eu já te passo. Pois não, pode dizer. Estou em Uberaba, eu faço hidroginástica. Agora, não sei se é porque é muito cedo que eu vou com a minha irmã,
E ela é a mais velha da turma e ela fez 79 anos. E ela, 3 vezes por semana, incrível, ela não tem celulite, ela não tem flacidez, e ela é disciplinada. Só que quando eu vou, eu fico muito cansada. Não sei se é porque eu tenho apneia do sono, e o meu sono já atinge o REM, Rapid Movement Time, de manhã cedo. E aí chegou aqui, eu nem consegui fazer, porque estou subindo umas escadarias naquele Mega Vila, que quase não me dá, que eu quase não dou conta, porque eu tenho parafuso e placa nos pés. Então eu só posso, eu vou voltar lá agora, em vez de fazer a hidroginástica, vou fazer a hidroterapia. Porque aí eu fico muito mal, sabe? Como que você chama? Osana. Oh, Rosana. Rosana, né? Rosana. Rosana, ó, você já começou a entender o que são as suas particularidades. Eu recomendo realmente você ter aí um médico para que um bom profissional da educação física possa prescrever atividades físicas favoráveis para as suas particularidades. Lembra que eu falei? A gente está aqui em várias contextualizações, mas sempre no princípio da individualidade biológica. Você tem que saber o que é bom para você. O que é bom para mim pode não ser bom para você, porque a gente tem particularidades hereditárias que contam muito nesse processo. Então, o ideal assim, é verificar qual é a causa desse cansaço, qual é a base da sua alimentação, o que você está precisando de atividade física para melhorar seu sistema cardiorrespiratório e cardiopulmonar, para que suas células fiquem mais oxigenadas. Uma pessoa que faz caminhada 3 vezes na semana, ela vai melhorar sim a resistência física dela. Sabe, de caminhar por causa dos parafusos e placa no pé. E a hidroginástica ela é muito bem-vinda porque ela não tem impacto. Então, ó, cada um com o seu, cada um. Se você já tem problemas articulares, cirurgias, coisas do gênero, fazer hidroginástica é o ideal. Agora, por que não com uma boa prescrição de atividade física, para que você possa sentir que a atividade física que você está fazendo está melhorando o seu processo cardiorrespiratório, que a sua resistência está aumentando. Ó, o corpo APT físico, é bom, né? Eu fazia o APT, alongamento postural terapêutico, para a coluna, que foi muito bom. Mas muito aí positivo. O professor... Tem que continuar, se você sente dores, tem que continuar. Uma vez que aquilo melhorou, você pode passar para outros tipos de atividade física, só que você tem que ter prescrição e acompanhamento. Ou de um fisioterapeuta, porque você já tem dores. Ó, o fisioterapeuta, ele trabalha com a dor, com a reabilitação. Eu faço o acupuntura. O profissional da educação física, ele trabalha com a profilaxia entendeu? O profissional da educação física, ele vai entrar na ação da atividade física para te prevenir contra os dissabores das complexidades físicas. Para tanto dor, de dor, quando a pessoa já deixou, só um pouquinho, Rosana, já te passo a palavra de novo. Quando um cara já deixou tudo acontecer, somatizações, uma série de problemas, entrou na zona de conforto, se alimenta mal, ele vai parar na mão do médico. Quando o cara está com alguma dor, está com algum problema mais sério, ele precisa do fisioterapeuta, que é o profissional mais indicado para fazer as instruções para reabilitar a pessoa. Mas quando ele quer agir na profilaxia, na vacina, ele vai buscar um bom profissional da educação física para que nas atividades físicas ela possa aí, né, sair dessa problemática toda, ou melhor, nem entrar nessa problemática toda. Por isso que a gente fala, atividade física é para toda a faixa etária. Mas se a pessoa já tem um caso particular, especial, tá? Ou ela é diabética, ou ela é obesa, ou ela é cardiopata, ou ela é pós-cirúrgica, ou ela tem artrite, artrose, osteoporose, coisas do gênero, fibromialgias, coisas do gênero, ela precisa de um profissional da educação física que entenda dessas particularidades, que trabalhe com casos especiais, com grupos especiais. Entende? Inclusive, aí já pelas 55, 60 anos de idade, a gente já está entrando na terceira idade. Alguém que, inclusive, entenda do processo do envelhecimento do corpo, para dar conta da atividade física e deixar a pessoa com bem-estar. Eu conheço pessoas que começaram na atividade física sem brincadeira, depois dos 50 anos de idade. Tem gente que é triatleta, o que a gente está falando aqui? Gente que tem aí uma condição super séria e que começou tarde, mas está tão bem certinho o trabalho da pessoa que ela, com 60 e tralalá, né, 65 anos, está fazendo. É triatleta, triatlo. Nada, pedala e caminha, e corre. Entende? E se a pessoa tem uma boa orientação, ela consegue, sim, fazer um trabalho muito positivo. O problema é o autodidatismo furado. Muitas pessoas acham que sabe, leram um pouquinho, começam a aplicar e não sabe. Então,
Porque então, é a história do macrosoma. Às vezes a pessoa não entendeu direito. Qualquer pessoa que tem um corpo físico na nossa condição, na nossa dimensão, ela precisa de especialistas para entender o processo. Não adianta assim, a pessoa achar que ela se auto-regenera por qualquer coisa. Não é assim que funciona. Porque se não tiver aliada a sono adequado, alimentação saudável e atividade física, não vai regenerar. Então, mas dentro da medicina convencional não tenho nada. Nenhum médico acha nada, fica encantado pela minha idade e fala, poxa, mas não é isso possível. É muito bom. Tudo. Eu faço, inclusive, reposição hormonal. Isso é muito positivo. Então, para equilibrar um pouco por causa da respiração ruim da apneia, né? Que eu uso CPAP, mas não adianta muito. Você já procurou aí um bom... Sim, eu procuro sempre. Fonoaudiólogo? Um bom fonoaudiólogo. Já fiz também, já. Técnicas respiratórias? Agora eu vou tentar fazer. Posso dar uma indicação? Assim, você faz o que você acha melhor, tá? E assim, sem puxar sardinha para a brasa da yoga. Mas a yoga tem trabalhos respiratórios sensacionais. No passado eu fiz, agora por causa da coluna tem trabalhos respiratórios que ajudam muito. Eu já fiz Hatha Yoga no passado. E a fonoaudióloga vai te dar todo um trabalho para você fortalecer os músculos da região facial e da garganta, que vai facilitar uma respiração mais positiva. Tem que procurar os especialistas adequados. É possível melhorar, mas desde que você tenha disciplina e siga a condução de uma atividade favorável. Tá bom, Rosana? Inclusive, nisso, com condição de especialistas, é importante a gente seguir o rumo dessa disciplina para que a gente sinta os efeitos da atividade, da alimentação, de sono saudável no nosso cotidiano. Assim, pare e pensa, sem pensar na heteroassistência, pare e pensa só na sua autoassistência. Estar em estado de equilíbrio, entrar em homeostase e tirar esses assédios de cima, porque isso são autoassédios. Se a pessoa quer chegar numa desperticidade ainda nessa vida, e é possível chegar, ela tem que estar focada naquilo que ela precisa melhorar. É muito difícil a gente entrar para um contexto de ter NEPs 24 horas para ir rumo à desperticidade, se a pessoa não está cuidando de si mesma. Quando ela cuida de si mesma, quando ela pensa nesse estado, aí sim a energia dela vai estar pronta para o outro. É muito raro, assim, tem pessoas que trabalham muito bem, tá? Eu acho que é que nem o professor Valdo dizia, assim, os amparadores atualmente, acho que há muito tempo, eles aproveitam até o berro do boi para fazer assistência, lembra? Lembra que ele falava isso? Que ele aproveita até o berro do boi na autopesquisa, né? Então, assim, a pessoa se predispôs a assistir, tem amparo, vai entrar no contexto da assistência e vai estar trabalhando. Na intencionalidade, se a pessoa está ali, up-to-date com a questão, ela vai fazer assistência. Mas o bacana, e para a gente chegar nesse contexto da dispersidade, nesse equilíbrio, nessa homeostase maior, é imprescindível que ela saiba cuidar de si mesma. Esse foco na autoassistência e nessa autopesquisa, ser laboratório de si mesmo, ele tem que começar pela gente. Ser laboratório de si mesmo para cuidar do outro, para fazer assistência para o outro, requer que você entenda primeiro as suas mazelas, né? Requer que você entenda, em primeiro lugar, quais são os seus trafares, quais são as coisas que você pode melhorar, mudar, reeducar e aprimorar para você poder realmente chegar num contexto maior e entrar nessa homeostase. Assim, porque o que eu falei antes, a velhice vai chegar, o deserto do Saara vai chegar. Como é que você quer chegar lá? Eu quero pelo menos estar com um boné na cabeça, uma garrafinha de água na mão, levando uma cesta básica de recursos positivos, para que essa velhice chegue favorável, para que ela chegue bem. Entenderam a ideia? Então, como é que você quer? Inclusive, a postura íntima de ser assistido. A velhice, você vai precisar baixar a guarda. O seu orgulho vai pegar, não tem como. Acho que é a finalização de alguns trabalhos intraconsciais que a gente tem que fazer. Você tem que baixar a guarda, você tem que deixar o outro assistir você. Como é que você quer dar trabalho para o outro, ser reclamão, queixoso, resmungão, né? Vai ficar difícil. Mas se você aceitar ser assistido, aceitar com bem-querer e agradecido por quem está te cuidando, vai fazer toda a diferença. Então, isso tudo vai acontecer. Então, como é que a gente quer interagir com essa situação? Vai fazer a grande diferença. Eu vou passar para a Ana Lu, minha amiga do esporte, aqui, para ela dar uma palavrinha. Bom dia. Na verdade, eu vou passar a palavra para minha mãe, Eliane, porque ela é uma dessas pessoas que começou o exercício físico depois dos 60 anos. Ela está com 64. E no ano passado nós fizemos ali uma adaptação, incluir o exercício físico aos pouquinhos,
mas foi a partir do início desse ano, do finalzinho do ano passado, que ela realmente começou a praticar assim diariamente, né? Tá, Ana Lu, e aí a pois gente não. já tem aí bons resultados, então vou Que deixar bacana. para ela falar. Ó, mais um depoimento. Bem, bom dia a todos, então. Pegando a deixa aí, a gente tem que baixar a guarda, né? Porque a gente chega assim e acha que pode continuar fazendo tudo e mais o que fazia. Mas a nossa cabeça está mil, mas o corpo já não acompanha. Por exemplo, você abaixa ali de repente, eu preciso de um apoio, eu não tinha essa consciência. E pressão alta, né? Hipertensa. E resolvi, olhar no espelho e aquela idade do condor aqui, condor ali, a idade do condor. A idade do condor. Então, fiz uma mudança realmente na minha vida. Deixei de várias atividades e pensando no bem-estar, principalmente da minha família, da minha filha, e envelhecer com saúde, com alegria, né, disposição. E comecei a praticar exercícios de segunda a sexta-feira. Então, hoje faço aeróbica todo dia, aeróbica e musculação. A minha pressão arterial está normalíssima. Acho que até já não tomo mais o remédio. Então, o depoimento que eu tenho é esse. Eu acho que não existe assim uma idade, sabe? Não importa se você passou de 60, você tem que ir fazer. Se você quer estender a sua vida e assim, ter É, qualidade de vida, é necessário. E Porque, a vida tem outro sentido, a gente tem mais disposição, o humor muda, isso, né? boa palavra. Tá? É isso, a disposição de ânimo para poder continuar, curtir filhos, curtir netos, curtir novos genros e tudo mais. Isso é positivo demais. Né? Vocês viram mais um depoimento. Sim, pois não, Éder? Fazer rapidamente a minha penúltima colocação. Porque, por exemplo, aqui diz o seguinte, né? Que duas coisas infalíveis, é o nascimento e a morte. Agora, são três. Nascimento, a morte e a velhice, né? Se chegar lá, né? Então, tem mais uma. Outra coisa, você falou aí, que é importantíssimo, principalmente em relação à glândula pineal, sei que o tempo não dá mais para discernir, que dormir é importante. Para dormir, o que significa dormir? É você ficar num local de silêncio e uma coisa que não sei se as pessoas sabem. Inclusive ambiente escuro. Peraí, mas aí que eu vou chegar, olha só. Ambiente escuro. Ambiente escuro, porque não adianta você dormir em ambiente claro. Então, eu estou lembrando isso aqui. Aí também existe um estudo que o pessoal pode pesquisar. Sim. Aí eu falei, caramba, como que pode? Porque, por exemplo, eu normalmente eu durmo muito tarde e às vezes à tarde me dá aquele cansaço assim, porque eu durmo muito pouco. Aí, você sabe o que eu descobri? Uma coisa que eu vou ensinar para vocês, sim, maravilhosa, entendeu? O que eu faço? Entra no quarto de silêncio, sabe aquela máscara que a gente usa para dormir, escura? Pronto, olha, eu coloquei aquilo, pessoal, dá para dormir até de 3 às 5, parece que é de meia-noite. Então, estou dando essa dica para vocês, coloca aquela máscara. Só, você está lembrando de um fator importante, já que você entrou nessa vibe. Você quer saber se o ambiente está propício ou não para a liberação de hormônios favoráveis, inclusive do GH e da melatonina, para melhorar a qualidade de sono? Você no seu quarto, estende seu braço e verifica se você enxerga a sua mão. Se você enxergar a sua mão, ele não está ainda adequado, a escuridão dele não está adequada para o sono. Então, para você, é um teste só para você saber se seu ambiente está favorável para um descanso profundo. Tá? Isso aí é da área médica, eles nos ajudam com esse contexto, tá? Para a gente poder entender. E aí, os hormônios que são secretados à noite pelo processo do sistema endócrino vai estar em equilíbrio maior. Entenderam a ponte do sono, da alimentação e da atividade física? Fazendo fluir melhor a energia energossomática, os desbloqueios dos chakras, para você poder assistir melhor? Se vocês entenderam isso, eu vou estar feliz que eu alcancei meu objetivo. Ficou adequada a ideia? Se não ficou adequada também, vocês podem ficar à vontade, a gente pode trocar figurinhas aí durante todo o tempo, tá? Eu preciso terminar, porque já são 10h47 ali. Gente, tem tanta coisa legal para falar sobre esse processo. Eu nem cheguei a colocar para vocês, por exemplo, sobre as patologias já adquiridas, que são os casos dos grupos especiais, que é muito sério. Os cardiopatas é um mundo, os diabéticos é outro mundo, os obesos é outro mundo. Tem muita coisa linda e bacana para estudar, para a gente não chegar nessa praia. Mas eu já vou fazer aqui a divulgação da próxima tertúlia matinal, no domingo 6 de abril,
com a professora Adriana Lopes. A especialidade é gesconologia, tá? E o tema dela vai ser autores e gatos, afinidades mútuas, tá? Ela vai falar sobre os bichanos, sobre as afinidades dos bichanos. Não é do gatão, são dos gatinhos, tá bom? Tudo bem? Gente, super obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço aqui a equipe do Tertuliário, o Eduardo, que sempre me acolhe muito para poder fazer os trabalhos. Obrigado aos meus queridos amigos que vieram prestigiar o trabalho, a vocês que estão aqui, tá? E vai ter mais. E o próximo tema vai ser sobre escolhas cosmoéticas e decisão, tá? Mais para frente eu trabalho com essa perfil. Obrigada, viu? Contribui muito para a minha autopesquisa. Obrigada, Renata. Obrigada, Jacinto.